quer que você seja enganado, então Deus deixou um manual. Deus deixou um manual chamado Bíblia. E algumas pessoas, elas dão a seguinte desculpa, como pastor, a gente já ouviu isso, você também já deve ter ouvido, a seguinte frase assim: eu leio a Bíblia, mas eu não consigo entender a Bíblia. Quem já ouviu isso alguma vez? Isso. Ok. Mas existem algumas coisas que nós precisamos entender. Primeiro, como é que você lê a Bíblia? Eu abro e leio, está errado, não é assim. A Bíblia diz que Jesus, ele falou assim: olha, eu não vos deixarei órfãos, sozinho. Eu vou falar com o Pai, e o Pai vai enviar para vocês alguém. O Paráclito ou Paracleto é aquele que vai estar ao lado para te ajudar e te guiar, que nós conhecemos como ajudador, consolador ou Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, uma das funções, missões, é a função de mestre, professor. Se o Espírito Santo não ensinar a palavra para mim, eu não tenho nada que falar para vocês. Eu não vou encher linguiça. Então eu não posso perder a direção, a unção e a revelação do Espírito Santo. Eu preciso da direção e da revelação do Espírito Santo para que eu possa entender a palavra de Deus. Amém? Amém. Então existem alguns passos que são básicos na vida cristã para que você não seja enganado. E nós vamos ver isso no nosso culto hoje. Então, o primeiro passo que nós vamos ver é receber a Cristo. O segundo passo é ser batizado. Existem 3 batismos, assim como existem 3 tipos de morte. E nós vamos falar quais são os 3 batismos. O terceiro é amadurecer em Cristo. O quarto é produzir frutos, ou seja, leia lá do ladinho do parente, gente. Isso. Diga assim para o irmão, abra a boca, ajuda o pastor, pelo amor de Deus. Isso. Ok. E o quinto passo? Nossa, tá difícil. Eu pensei que era o culto da manhã, mas não. É preguiça mesmo. Eu vou... Põe a mão no ombro do irmão que está do lado aí, com muito carinho. Diga assim, sai agora. Toda feiura. E toda preguiça. Então, o primeiro passo qual que é, gente? Ok. Então vamos ler. Leia lá. Você vai me ajudar agora. Mas a todos quantos receberam, Deus o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Gálatas 3:26 agora. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Romanos 8:16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, qual é o primeiro passo? Receber a Cristo. Então, olha aqui para o pastor para você entender um pouquinho. A Bíblia Sagrada diz que quando eu recebo a Jesus, o poder de Deus, ele entra no meu espírito e ele me transforma em filho de Deus. Jesus falou algo aqui em Marcos bem interessante. Eu vou ler para você. Não precisa, pode deixar aí, tá, Thiago? Em Marcos, se quiser anotar aí. Marcos capítulo 16, Jesus disse assim no versículo 15: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Diga criatura. Criatura é algo que foi criado. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então existe, diga comigo, salvação e condenação. Então Jesus está dizendo o seguinte, olha, a obrigação e a função da igreja, que nós chamamos aqui de grande comissão. Jesus está dando um comissionamento para os discípulos, para os crentes. Crentes são aqueles que creem. Para os cristãos, a palavra cristãos significa pequenos cristos, ou parecidos, semelhantes a Cristo. Então ele está dizendo assim, vocês têm que pregar o evangelho
para toda criatura. Se toda pessoa fosse salva, então ela não precisaria ouvir o Evangelho. Você consegue entender isso ou não? Então Jesus morreu na cruz, então eu estou salvo. Não, não é bem assim não. Eu preciso ouvir o Evangelho. Quando eu ouço o Evangelho, eu tomo uma decisão. Ou receber ou rejeitar. Então o primeiro passo. Se eu recebo a Jesus como Senhor, o que é Senhor? Dono, proprietário. Você passa a ser propriedade exclusiva de Deus. Então algumas pessoas falam assim, você é de Jesus? Eu sou de Jesus. Mas tem um negócio na Bíblia que eu não concordo. Então você não é de Jesus. Você está dizendo que Jesus está errado? Não existe isso. Ele morreu por você, derramou sangue, pagou o preço para te comprar, porque senão você estava indo para o inferno. Você está dizendo que você não concorda com ele? Isso não tem pé nem cabeça. Então algumas pessoas não entendem isso. Bom, então eu sou de Jesus, eu recebi a Jesus. O meu espírito desligado, ontem o pastor Eliseu falou sobre isso, desconectado de Deus, então ele se conecta com Deus. Eu passo a ter a luz, a vida no meu espírito que Deus tem. Então receber a Jesus. Amém? Então é o primeiro passo. Receber a Jesus e entregar a vida a Cristo. Ok, são coisas básicas. Bom, qual que é o outro passo? Então vamos lá. A Bíblia ensina que há 3 batismos disponíveis para cada pessoa através de Cristo Jesus. Primeiro batismo, eu queria que você lesse aí. O batismo do corpo de Cristo, colocação. Segundo, o batismo das águas. Terceiro, o batismo com o Espírito Santo. Batizar significa imergir, colocar dentro de. Quando alguém nasce de novo, é batizado, colocado, imergido para dentro do corpo de Cristo. Então nós temos 2 versículos ali que às vezes geram algumas controvérsias. Então vamos ler. Há um só corpo, um só batismo. Diga, um só batismo. Um só batismo. Que estranho, isso aqui é um só corpo, um só Espírito, como também foi chamado a sua esperança, a vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Mas peraí, e da doutrina dos batismos? Então Hebreus 6:2 fala batismos, e Efésios 4 e 5 fala de batismo, singular e plural. Aí que confusão é essa aí? Há um só batismo ou há vários batismos? E agora? Então vamos aprender o que significa isso. Amém? Amém. Bom, o que é o batismo no corpo de Cristo? Deixa eu pegar aqui. Então vamos dar um exemplo. A Bíblia diz que Cristo, ele é o quê? Cabeça. Cabeça do quê? Da igreja. Ok? Então, a pessoa, ela recebe a Jesus. A cabeça está onde? No céu. E o corpo está onde? Na terra. Então, raciocina comigo. A cabeça pode estar desconectada do corpo? Não. Então, tem uma coisa ali. Então, a cabeça, o corpo tem que estar ligado. Concorda? Só você olhar para você ver. Então, como é que acontece essa ligação aí, entre o corpo e a cabeça que está lá no céu? Eu respondo, de forma espiritual. Então, alguém recebeu Jesus, a pessoa recebeu Jesus. Quando ela recebe Jesus, ela é colocada, eu coloquei esse desenhozinho para ficar bem fácil para você ver. Ela é colocada onde? E como é que chama isso? Batismo. Então existe um batismo, que é o batismo onde? Está ali, gente. Fala, pelo amor de Deus. E deixa de ser preguiçoso. Na hora de ficar falando de futebol, você fala, né? Tomara que eu te tudo. Então, aí o que acontece? A pessoa recebeu Jesus. Então ela é batizada onde? No corpo de Cristo. Então, vamos lá. Pois todos nós fomos o quê? Batizados.
quê? Isso não interessa se é brasileiro, paraguaio, argentino, não interessa. Quer servo, livre, não interessa. A Bíblia está falando que existe o batismo do povo. Gálatas 3, 27. Pois todos quantos fossem o quê? Batizados em Cristo. Eu estou em Cristo. Eu estou no corpo de Cristo. Cristo é a minha cabeça. Então, o primeiro tipo de batismo. No corpo de Cristo. Dúvidas? Ok. Segundo batismo. Esse é fácil. Quem crê? Mas quem não crê será condenado. Então a pessoa ouviu o Evangelho. Qual é a demonstração pública de que ela acreditou no Evangelho? Então, eu creio. Então, eu vou demonstrar publicamente que eu acreditei no Evangelho. Então, eu me batizo. Portanto, eu tive que fazer discípulos de todas as nações. Fazendo o quê? Batizando. Então, isso aqui é chamado de profissão de fé. É uma demonstração pública de que eu recebi Jesus. Agora, por que a igreja evangélica, a igreja, vou usar a palavra protestante, não batiza crianças? Muito fácil. Vamos ler o Evangelho de Mateus lá. Leia para mim. Mateus, não, desculpa. Marcos 16, 16. Para ser batizado, a pessoa precisa o quê? O que é crer? Diga, é o verbo. Eu creio. Nós não. Gente, faz tempo que não vão na escola, né? Eu creio, tu crês, ele crê. Nós cremos. Então diga, crer significa aceitar, receber. Então eu acredito naquilo, eu recebo aquilo no meu coração. Aí eu recebi Jesus, pastor, mas eu não quero batizar não. Então você não recebeu, você não crê no Evangelho. Tá aí. Então a pessoa, para que ela possa se batizar, ela tem que entender o que é o Evangelho. Jesus foi batizado com quantos anos? Por 30, dando o exemplo. Ele não precisava, mas dando o exemplo. Mas ele foi apresentado ao tempo quando ele era o quê? Criança. Então a criança se apresenta. Pessoa maior se batiza. São dois fatos diferentes. Amém? Amém. Leia lá. Batismo com o Espírito Santo. Ok. Me ajuda aí. Atos 1:5. Leia. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao receber sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até a Atos 2:4. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, nós precisamos entender o que é batismo. A palavra grega é pleron. Está pleno, está cheio, está transbordante. Bom, a primeira manifestação de que uma pessoa ela foi batizada com o Espírito Santo, qual é? De acordo com Atos 2:4. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram. Eles vão fazer isso antes. Começaram a falar em línguas. Agora existem dois tipos de língua. Existe uma língua física humana, existe uma língua espiritual. Então, você está em uma igreja e você entende alemão. Você viajou, pastor, eu fui na Venezuela. E eu entendo alemão. Aí eu estava lá, fui numa igreja lá na Venezuela, a igreja evangélica. E tinha uma pessoa do meu lado que estava falando em línguas. Aí eu prestei atenção, peraí, olha, ele está falando em alemão. Aí termina o culto, você vai conversar com aquela pessoa.
sabe falar nem o espanhol dela direito, mas ela falou em um alemão perfeito. Ela aprendeu esse tipo de idioma. Agora existe uma linguagem que Paulo diz, ainda que eu fale a língua dos anjos, eu posso estar falando uma língua que os anjos falam com Deus o Pai. Então a primeira manifestação física que a pessoa foi cheia, batizada com o Espírito Santo, é falar em línguas. É a primeira. Algumas pessoas, me perdoe, eu não quero que você me interprete mal, mas algumas pessoas, elas acham que o Espírito Santo é mal educado. Então, às vezes nós chamamos as pessoas para receber o batismo com o Espírito Santo, e o pastor fala assim, recebe agora, a gente põe a mão, e ela fica lá esperando. Aí você, irmão, sim, pastor, fale de mim. Não estou sentindo nada. Você quer sentir alguma coisa? Irmão, traz uma vassoura. Ele vai sentir agora. Irmão, isso tem nada a ver. Eu não preciso sentir para falar em língua. Escola maceria, você cachamoruri, pronto, fala a hora que eu quero parar. Estou sentindo uma coisa, estou sentindo nada, estou sentindo vontade de comer uma costela. Então a pessoa acha que ela tem que sentir um. Estou chegando. Irmão, eu lembro quando eu estava na macumba que eu via isso. Quando a mamãe levava a gente na macumba, não, o Espírito Santo é um cavalheiro. Ele não é um cavalo, ele é educado. Você entende? Então a pessoa acha que ela tem que sentir algo. Não, às vezes sim, às vezes não. Nós não nos guiamos por sentimento, nós nos guiamos pela fé. Eu já ministrei a pessoa que ela foi batizada com o Espírito Santo, assim, normal, a pessoa falava, o outro chorava. Depende da pessoa, irmão, vai a questão de temperamento. Às vezes a pessoa era muito o quê? Quem chora muito melancólico, fleumático, melancólico, né? Melancólico chora à toa. Como dizia o pastor Jerry. Então inaugurei um mercado perto da casa dele, que coisa linda. Inauguração de mercado, ele chora. Então vai de temperamento. E Deus não está preocupado. Deus ama você, amém, glória a Deus. Mas Deus, Ele não está olhando isso. Ele quer te encher com o Espírito Santo. Então, batismo no corpo de Cristo, batismo nas águas e batismo com o Espírito Santo. Então, se hoje a gente vai fazer isso, mas uma outra oportunidade, ocasião, a gente chamar você para receber o batismo do Espírito Santo, solta o som que o Espírito Santo põe no seu interior. Começa devagarzinho. Quando eu era garoto, eu lembro um menino que fazia parte lá do Vem cá, Thiago. Você vai ver quem é o discipulador dele. Patrícia? Ele está apaixonado, está difícil o negócio. Você não está perdendo, não. Aí a gente administrou o batismo com o Espírito Santo, ele pegava a Bíblia, né? Vou te bater com a Bíblia. Aí depois, recebe. Não estou. Pode ir embora. Pode ir embora porque está difícil hoje. Aí eu perguntei assim para ele, falei assim, Rivelino, ele chamava Roberto Rivelino, homenagem a um jogador aí, né? Rivelino, para que esse negócio da Bíblia na cabeça da pessoa? Ô Paulo, ele chamava de Paulo, eu era da mocidade da igreja. Eu li no livro que teve um pastor que recebeu o batismo do Espírito Santo assim. Você acha que vai funcionar? Vai funcionar com os irmãos? Eu não sei, estou tentando. Aí tinha outros que falavam assim, ó, você vai receber o Espírito Santo, né? Então você fala, glória e aleluia. A pessoa fala, aí aleluia. Falou. Irmão, isso é lindo. Isso é parece uma galinha da bola, irmão. Peru, sei lá. Não, irmão, não é assim não. Irmão, a gente depois de usar no ministério, você vê tanta coisa. Não sei se você... Deus, gente. Meu Pai.
Não sei se a gente chora ou se ri, você vê tanta doideira, tanta loucura, meu Deus do céu. Jesus. Aí tem outros irmãos, nossa, tinha uns amigos da gente, assim, uns pastores, obreiros, o cara tinha quase 2 metros de altura, ele tinha uma mão, parecia uma pata de um boi, irmão. Aí ele ia para as pessoas, né, eu, graças a Deus, eu fui batizado com o Espírito Santo num barco, a gente estava morando, foi muito lindo. Aí ele pegava esses 2 dedos aqui, irmão, o dedo de um mindinho e o polegar. Recebe agora. A pessoa, está recebendo, não, está doendo. Ai, não, irmão, faz isso não. É que nem a unção de Deus. A unção de Deus, às vezes ela vem tão violenta que a pessoa perde as forças. Nós já falamos sobre isso aqui. Mas tem gente que você recebe a unção. Qual é a mãe que você vai receber? Até eu caí, irmão, desse jeito, né? Não, irmão. Então, existem os exageros no evangelho, e eu sou muito pé no chão em relação a isso. Você me perdoa, eu não engulho qualquer coisa não. Eu tenho freio de mão puxado nessa área, eu vou muito devagar. Por quê? Porque eu já vi muita besteira. Agora, vou criticar? Não vou criticar. Cada um vai dar conta de si mesmo a dele. Mas só for ministrar para mim, não é qualquer um, não. A gente tem, né? Pé no chão, nem que na igreja deixa qualquer um. Amém, gente? Amém. Vamos lá. Lê para mim lá. Então, vamos ler Tessalonicenses. Pode ler. E o Senhor não somente o faz crescer em amor uns para os outros e para todos, como também fazemos para convosco. 1 Coríntios, vamos lá. Eu também, Apolo levou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, ninguém planta é alguma coisa, ninguém quer, mas Deus dá o crescimento. Então a Bíblia está dizendo, lá em Tessalonicenses, que o Senhor vos aumente e faça o quê? Crescer, diga comigo, em amor. Vamos mudar a palavrinha ali, se adulterar a Bíblia. Eu tenho que crescer em amor, mas eu também tenho que crescer em fé. Eu tenho que crescer em amor e fé, mas também eu tenho que crescer na minha intimidade e comunhão com Deus, no meu momento de oração. Quando nós nos convertemos e entregamos a vida a Jesus, nós não conseguimos passar um período de 1 hora, 2 horas orando. É muito difícil. Pode existir exceções, claro, não vou generalizar. Mas com o passar do tempo, às vezes a pessoa fala assim, pastor, eu oro 5 minutos, falo com Deus, aí depois eu não tenho mais nada que falar com Ele. Existem algumas coisas que nós vamos entender. Primeiro, a criança em Cristo, realmente ela é uma criança. O seu filho, quando começa a falar, seu filhinho, sua filhinha, ele já não vai estar falando completamente, perfeitamente. Às vezes, a criança fala uma palavrinha, 2, 3, fala um pouquinho errado. Ela vai aprendendo a falar, vai aprendendo, vai crescendo, vai aprendendo, vai falando com perfeição, vai adquirindo maturidade. E assim, na vida cristã é a mesma coisa. Eu preciso aprender a palavra de Deus. O que eu tenho que aprender? Porque essa palavra, ela vai trazer crescimento para a minha vida. Então a Bíblia diz que o Senhor deseja que eu seja maduro espiritualmente falando. Você tem que adquirir maturidade. Olha, irmãos, com todo carinho, todo respeito, mas a maioria de nós, cristãos, nós somos meninos na fé. Quer um exemplo? Você teve um problema na igreja. Esse dia o pastor estava falando aqui no Tadel, por isso que é importante você vir ouvir as mensagens sobre discipulado, sobre céu, sobre essas coisas. Ele falou assim, na nossa igreja, e eu compactuo dessa mensagem, dessa palavra, não se empresta dinheiro para irmão. E eu já cansei de falar isso na igreja. Na nossa igreja, nós temos que entender que é melhor você não fazer negócio com o irmão. Ah, mas por quê? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se der um pepino,
você vai ficar chateado com o irmão, e a primeira pessoa a qual você vai reclamar e vai bater na porta, é lá no meu escritório. Isso aconteceu, mas eu já perdi a conta. Eu vendi um carro para o irmão, ele deu uma parcela, pastor, agora não me paga o resto. E o que eu tenho com isso? Mas eu fiz um amor na palavra, por você. Jesus andava com Judas, ou Judas andava com Jesus. E ele metia a mão na sacola da oferta. Irmão, você tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque tem gente que é fiel, irmão. Mas tem gente que, infelizmente, é o quê? É infiel. E aí, o que acontece? Às vezes a pessoa, ela é imatura, ela acha que ela pode enganar Deus e pode enganar todo mundo. Não é assim que funciona. Outros ficam chateados com determinadas coisas. A maioria de nós, infelizmente, nós somos bebês na fé. Não olhou para mim, não me cumprimentou, isso, aquilo, outro. Irmão, deixa isso para lá, toca a tua vida e seja feliz. Servindo Jesus. Romanos diz o seguinte: eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de quê? Todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Aqui Paulo está falando com os irmãos de Roma. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no quê? Temos que crescer nesse conhecimento. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí seja dada glória, assim como agora, como no dia da eternidade, todos digam. Amém. Então, o desejo de Deus, olha só, o Espírito Santo, através de Paulo, ele está dizendo para nós, olha, eu quero que vocês cresçam no conhecimento, cresçam no amor, cresçam na fé, cresçam na comunhão, seja maduro. O irmão me pediu um dinheiro emprestado. Não empresta não. Se você puder enfiar a mão no bolso, sabe quanto que ele pediu? Aí pediu R$500. Não empresta não. Enfiar a mão no bolso, se você tiver 100, 50, fala, eu não vou te emprestar. Mas eu vou te dar. Isso aqui é uma semeadura, R$100 eu vou dar para você. O resto é a hora que consegue. Amém? Amém? Não faça. Eu estou falando para o seu bem, eu sou pastor, eu sei o que eu estou falando. Porque só do cara estar te pedindo dinheiro emprestado, tem alguma coisa errada. Não estou dizendo que está alguma coisa errada com ele. Isso é uma dificuldade, enfim, isso acontece com todo mundo. Amém? Amém? Mas veja só, às vezes ele não é nem por maldade. Às vezes ele não vai conseguir te pagar. Não é por maldade. Às vezes ele realmente está numa situação difícil. E muitas vezes a quem emprestou dinheiro vai ficar chateado. E aí vai gerar uma desgraça dentro da igreja, ou seja, sem a graça de Deus. Amém? Amém. Vamos lá. Ok. Produzindo frutos, ou seja, resultados para Deus. Né? Nisso é glorificado meu Pai. Como é que Deus é glorificado? Leia lá, gente, pelo amor de Deus. Vamos lá. Nisso é glorificado meu Pai. Como é que Deus é glorificado? E assim. Então Deus é glorificado quando você gera resultado. Não escolheis vós a mim, mas eu escolhi a vós, vos humilhei para que fazeis fruto, vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto meu nome perdiz ao Pai, não conceda. Então a Bíblia está dizendo que o que você pedir ao Pai, em nome de Jesus, de acordo com a palavra de Deus, Ele vai te conceder. O que é isso? Fruto, resultado. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos pela lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro daquele que ressuscitou dentre os mortos. A última frase. A fim de que demos o quê? Fruto, resultado. Qual é o resultado que Deus quer que você dê? Muitos, mas vou resumir um. Almas ganhas para o reino de Deus. A Bíblia diz que o que ganha almas, Provérbios, se não me engano, 11:30, o que ganha almas, ele é o quê? É sábio. Então, eu preciso ser frutífero, eu preciso produzir fruto para Deus. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Olha aqui para mim, dona de casa.
a senhora varre a casa hoje. Amanhã, daqui a uma semana, sei lá, a casa está toda suja. Tem que varrer de novo, tem que limpar de novo. O trabalho do Senhor, escute isso, ele não é vão. O trabalho humano, de certa forma, ele é vão. Varreu, sujou de novo. Varreu, sujou de novo. Varreu, sujou de novo. Limpou, sujou, e assim vai. Trabalhou, ganhou dinheiro, tem que trabalhar demais. Então, o que isso quer dizer? Vou explicar para você entender. O trabalho humano, ele tem validade. O trabalho de Deus, ele é eterno. Consegue entender isso? Então, o trabalho humano, ele tem uma... Tanto é correto que eu estou te dizendo, que vai chegar um momento que você vai ficar velho e vai morrer, acabou. Terminou o seu tempo de vida. Aí a Bíblia diz, ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um, lê ela para mim, mas cada um, lê de novo, mas mais alto, vamos lá. Mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Então a recompensa de Deus é segundo o resultado que você produziu. Eu recebi Jesus, passei por essa terra, morri e fui salvo. Fui. Ganhei alguém para Jesus? Não. Produzi alguma coisa para Deus? Não. Evangelizei? Não. Fui no hospital orar para alguém? Não. Não tenho tempo para isso não. Mas foi salvo? Foi porque recebeu Jesus. A salvação é de graça, né? Graças a Deus por isso. Mas ele vai receber alguma recompensa do Senhor? Pois é, não fez nada, não recebe nada. Isso é lógico. Trabalhou? Ganhou. Não trabalhou, não ganhou. Né? E não tem como fugir dessa regra. Leia lá. São passos básicos da vida cristã. Romanos 13:1. Me ajuda aí, vamos lá. Toda pessoa, ela tem que estar sujeita ao quê? O seu pai e a sua mãe é autoridade? Sim. Seu médico? Sim. Seu advogado? Sim. É autoridade. O guarda de trânsito é autoridade? Sim. É. Agora vamos supor que esse guarda de trânsito aqui, ele tem um pacto com o demônio, ele deu a vida dele para o capeta. Ele é um policial federal, você está vindo de Foz do Iguaçu, e ele é do Satanás. Mas ele é um policial. Eu vou te fazer uma pergunta. Ele é uma autoridade? Sim. Você tem que obedecer? Sim. Se ele mandar você parar? Sim. Mas eu conheço ele é do cão, aquele policial, ele é do cão, ele é do capeta, pastor. Eu não paro para quem é do capeta. Mas a Bíblia diz, toda alma esteja sujeita a quê? Meu irmão, não interessa o cara é de Deus ou não. E aí muitas pessoas questionam, o pai ou a mãe, que é muito duro e tal, não, você vai ver só quando tiver a minha idade, vou morar sozinho, vou viver minha vida. Deixa eu dizer algo para você. Jesus disse algo ali. Eu até acrescentei uma palavrinha ali, foi eu que acrescentei, não está na Bíblia, só coloquei ali entre parênteses. João capítulo 19, disse-lhe, pois, Pilatos, não me falas a mim, ou seja, você não está querendo me responder? Não sabes tu que tenho poder, lê a palavrinha entre parênteses, para te crucificar. E tenho poder, lê entre parênteses, para te soltar. Aí Jesus responde algo. Olha o que Jesus fala. Nenhum poder, lê entre parênteses, terias contra mim se
cima, está falando de quem? De Deus, não te fosse dado. Aí ele fala sobre Judas, mas aquele que me entregou a ti, mas pecado tem. Bom, vamos voltar ali e vamos ficar com Pilatos. Jesus está dizendo que Deus deu autoridade para Pilatos? Sim. Olha que interessante. O Filho de Deus na mão de um homem. E Jesus entendeu isso. Ele era uma autoridade constituída por Deus. Ainda que morreu e foi para o inferno. Mas ele era uma autoridade. Irmãos, eu fico impressionado quando as pessoas elas começam a questionar autoridades. Vamos falar agora de homens e mulheres de Deus que Deus levantou. Eu já vi coisas em igrejas que é de arrepiar até a alma. O casal foi levantado como presbítero, como diácono, como pastor, enfim. Aí o pastor não levantou o outro. O outro ficou com raiva do pastor. Não, mas eu acho que não tem condição, não. Na minha opinião, que eu estou no Evangelho já. Eu fui um dos primeiros a sentar aqui no banco da igreja. Eu sempre ajudei o pastor. E começa a questionar a autoridade do pastor. Querido, não faça isso. Coloque isso diante de Deus. Às vezes Deus até permite isso acontecer para provar o coração de alguém. Às vezes isso acontece. Às vezes Deus nos dá pais duros com a gente. Meu filho não é para fazer isso, meu filho aquilo. Sabe por quê? Porque Deus está vendo que lá na frente você vai morrer mais cedo. E Deus quer livrar você. E se não tiver um pai e uma mãe firme, não vai dar certo as coisas. Questione a autoridade. Brigue com a autoridade. Se levante contra a autoridade. E você vai se arrepender amargamente. Leia ela para mim. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom. Sobre o pouco foste fiel. Sobre o muito entra no gozo, na alegria do teu Senhor. Vede, irmãos, que nunca age em qualquer de vós um coração que mal e infiel, para se apartar do Deus vivo. Então você tem que examinar o seu coração. Apocalipse diz: nada temos as coisas que há de padecer. Às vezes nós sofremos algumas dificuldades na vida, faz parte. Eis que o diabo, ele vai lançar alguns de vós na prisão, para que sejais o quê? Isso acontece. E terás uma tribulação. 10 dias, para algum, 20 dias, um mês, um ano, não sei. Mas aí o Espírito de Deus fala aqui para a gente, ó. Ser o quê? Leia aí, todo mundo. Ser fiel até a morte. E aí qual a consequência disso? Dar-te-ei. Irmão, servir Jesus no Brasil é mamar. É fácil demais. Vai servir Jesus num país como a Coreia do Norte, como a China. Vai servir Jesus como Cuba. Vai servir Jesus num país islâmico. E o Senhor está dizendo que você tem que ser fiel, mas se for preciso, até o quê? Até a morte. Não nega Jesus, não. Não abandona Jesus, não. Eu acho que o nosso evangelho brasileiro é um evangelho muito superficial. Qualquer lutinha que a pessoa, está chovendo hoje, eu vou ficar em casa. Está chovendo, mas irmão, só está um sereno. Não,
Está tossindo. Nossa. Meu Deus, misericórdia. Leia para mim lá. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes alimentando-nos uns aos outros, e dando mais, Então o Senhor está dizendo que a sua fidelidade, olha só, tem que ser também nessa área. Não deixa a sua congregação. Lê aí. Olha, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Por quê? Você quer tocar? Então casa, meu filho. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher. E cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência. Qual é a devida benevolência aí? E da mesma sorte, a mulher pague ao marido. Qual é a benevolência? Pastor, é aquilo? É. Pois é. A mulher não... a Bíblia é... Se sabia que teve uma mulher que processou o marido por ele não manter relação sexual com ela? Sabia? E ela ganhou a causa? Então, se o seu marido ou sua mulher não está fazendo aquele negócio de virar os olhinhos, então você pode processar ele. Eu não sou advogado, mas eu me formei em direito. Então, nós temos alguns advogados na igreja e sabem que é verdade. Como é que você acha que você nasceu por osmose? A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido, e da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos priveis uns um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicares ao jejum e oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente a vossa incontinência. Então só pode deixar de manter relação sexual quando houver o quê? Acordo. Porque senão Satanás vai tentar. Ai, meu marido, pastor, me traiu. Por que o senhor traiu a tua mulher? Pastor, deixa eu contar. 1, 2, 3, nós não temos relação sexual. 1, 2, 3, 7 dias. Não, 7 meses. Antes que está em jejum. Vai jejuar assim no deserto do sábado. Aos solteiros, digo porém aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como Paulo. Mas se não pode, o quê? Leia aí, irmão. Conter-se. Eu preciso casar. Porque é melhor casar do que? O que é abrasar? Pôr em brasa. O que mais? Tem uns irmãos aí que tá, irmãos, inflamar, queimar-se. Então Paulo está dizendo, se você está pegando fogo, meu irmão, né? Você acha que só quem está na menopausa pega fogo? Tem uns meninos aí na igreja que eles ficam pertinho do ventilador. Porque tá, ó, tá difícil a coisa. Então, aos solteiros, você está incendiando aí, meu filho, começa a orar. Já passou dos 18, já se alistou, está no quartel já? Beleza, está trabalhando? Tô. Pelo menos você tem uma bicicleta? Tem. Então vai em cima, campeão. Corre atrás. É isso aí. Ok? Glória a Deus. Fecha a sua Bíblia.